Algumas pessoas realmente acham que o PT inventou a corrupção no Brasil, porque, ao que me parece, uma das justificativas racionais do voto no Bolsonaro tem sido o combate à corrupção, o que é uma contradição pura. Lembremos que corrupção não se faz sozinha. O mensalão, por exemplo, foi um esquema que se deu de fato no governo do PT. Parece, entretanto, que as pessoas também esqueceram que o atual partido de Bolsonaro foi um dos mais beneficiados pelo esquema. Parece também que os apoiadores do atual presidente esquecem que as emendas de relator que foram sim aprovadas por ele são basicamente um mensalão institucionalizado, o que faz com que a gente não possa mais chamar de corrupção porque foi legalizado. Todo mundo quer o fim da corrupção, a não ser possivelmente os que se beneficiam dela. Ou seja, ninguém quer alguém roubando a gente. Desde que tenha uma atuação legalizada, o combate à corrupção deve ser promovido. Não só em relação ao outro, mas em relação a mim mesmo também. O fato de termos a Lava Jato operando, por exemplo, só se deu através da independência das instituições. Só se deu no governo do PT, garantindo respeito à lista tríplice, garantindo o funcionamento autônomo da Polícia Federal. E quem falou isso foi o próprio Sérgio Moro e um ex-procurador membro da Força-Tarefa da Operação. Quando o Bolsonaro pediu seu voto porque em seu governo supostamente não teria ocorrido corrupção, fique relutante. É fácil não ter corrupção quando as instituições feitas para combatê-la são aparelhadas. E eu falei sobre isso em um outro vídeo aqui no meu perfil. E assim, achar que o governo Bolsonaro não teve escândalos de corrupção é viver numa mentira. E as denúncias de rachadinha? E os cheques do Queiroz? E as associações com as milícias? E os indícios de prevaricação na compra de vacinas? E os imóveis? Ai, Haroldo, mas isso tudo é denúncia, ou ai, tá em andamento ainda, a PF falou que não aconteceu isso, ou não deu em nada. Nesses momentos eu me utilizo da retórica deles. E o Lula? E o PT? Se a mesma régua vale para um, ela tem que valer para o outro. Se os processos não tiveram um trânsito em julgado, se o Lula é considerado inocente, não podemos chamar ele de corrupto também. Pelo menos não juridicamente. E se você insiste em achar que, ai, mas aí é diferente, então você só reforça o bolsonarismo clássico. A corrupção só existe no outro, e o combate a ela termina quando atinge os meus. Tem alguns que ainda dizem, ai, mas o PT roubou mais. Gente, pelo amor, se é isso mesmo que você defende, então nunca foi sobre o combate à corrupção. Você pode muito bem duvidar de alguém por mais que a justiça disse o contrário do que você pensa. Você tem o direito de ter uma convicção pessoal e votar conforme ela. Só é hipocrisia quando você infla o peito para dizer que apenas um dos candidatos é limpo, sendo que existem denúncias escandalosas no governo Bolsonaro. A mais recente delas é a do superfaturamento de obras, serviços através do orçamento secreto. Ao que me parece, não é sobre o combate à corrupção, porque se existisse esse ímpeto altruísta, o Bolsonaro não teria esse passe livre que ele tem. Na verdade, é uma forma de justificar o voto em alguém assumidamente preconceituoso, cientificamente demonstrado como um autoritário, em alguém que promove o enriquecimento dos mais ricos às custas dos mais pobres, mas para alguns fica muito feio assumir isso. Daí é mais bonito falar que é por conta do combate à corrupção. Nesse apontar de dedos, a gente tem que lembrar que só um deles defende e respeita a democracia. Afinal, mesmo sendo contra a sua prisão e mesmo defendendo a inconstitucionalidade da medida, Lula foi lá e fez o quê? Admitiu a decisão do judiciário e seguiu por trás das grades até o momento de sua soltura, sem saber se isso iria de fato acontecer. A Dilma, mesmo sendo contra o seu impeachment, foi lá e fez o quê? Saiu da presidência. Porque a democracia tem dessas. Ela não vai ser perfeita, mas é o que temos e precisamos defender, mesmo que eu seja contra o que está acontecendo comigo ou com alguém que eu concorde. Agora eu me permito mudar a retórica. E o Bolsonaro? E se fosse ele nesses momentos citados, como que ele reagiria? Aos que estão reflexivos nesse segundo turno, ainda dá tempo de pensar e optar pelo voto na democracia. Optar pelo voto no Lula nesse dia 30.